Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um tema bem interessante para a gente abordar nesse vídeo, que são algumas diferenças e algumas semelhanças entre hipnose e meditação. Eu quero trazer esses pontos para vocês e explicar, deixar bem detalhado, bem claro, bem explicado quais são as diferenças e as semelhanças entre hipnose e meditação e como utilizar essas ferramentas para desbloquear a sua mentalidade, fazer você pensar melhor, ter mais inteligência emocional. Então, pois bem, para iniciar, eu preciso explicar o que é a mente, o que é a mentalidade. E a mentalidade é esse conjunto de percepção, de experiência do ser humano, de entender, de interpretar as sensações da mente e as sensações externas da realidade e com isso ter uma experiência dentro da mente. Por exemplo, uma pessoa que se dedica a, dentro de si, estudar, buscar recursos para melhorar e ela encontra livros, cursos, pessoas que podem ajudar ela, então ela vai criar essa mentalidade, ela vai utilizar a percepção dela, a experiência com recursos que ela tem para melhorar a si mesma. Pois bem, dando continuidade, agora eu vou te explicar algumas semelhanças entre hipnose e meditação. A primeira semelhança que a gente nota é o relaxamento, mas não um relaxamento qualquer, um relaxamento terapêutico. E por que isso acontece? Porque quando você segue instruções, o seu subconsciente, ele trabalha para fazer aquela reprogramação mental. E a partir do momento em que você está num relaxamento, com a estrutura mental para o seu desenvolvimento pessoal, aquele relaxamento automaticamente, aquela sensação de bem-estar, automaticamente vai fazer com que o seu cérebro te traga as respostas para a sua melhoria. A segunda semelhança que a gente pode notar entre hipnose e meditação é a capacidade de trazer essa inteligência emocional. E como isso acontece? Ora, você não vai fazer meditação e auto-hipnose à toa. Você tem que ter uma intenção, um propósito para fazer aquilo. E geralmente esse propósito, no fundo, o resultado final é o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E quando você busca essa semelhança, você vai observar que ao entrar em hipnose ou estar no estado de meditação, a sua inteligência emocional ela aflora, de forma com que você saiba ter esse controle das suas emoções. A terceira semelhança que a gente pode observar é a capacidade de pensar fora da caixa. E por que isso acontece? Porque quando você acessa o seu subconsciente, o nosso cérebro, a nossa mente, entra no estado de hipersensibilidade, trazendo uma capacidade de criatividade, de imaginação, de interpretação muito maior. E isso faz com que você enxergue situações da sua vida, tanto positivas quanto negativas, e tenha uma possibilidade de ressignificar, de interpretar de uma forma mais rápida e melhor. Uma quarta semelhança que a gente pode observar na hipnose e na meditação é que nós seguimos instruções ou damos instruções para o nosso cérebro atingir um alvo na mentalidade. Ou seja, quando você está fazendo uma meditação ou entra num estado de auto-hipnose, você está com a intenção de melhorar a si mesmo. Então, quando você aplica essa intenção, esse direcionamento de saber dar as ordens certas para a sua mente, o seu subconsciente vai procurar caminhos e formas para conseguir conduzir e trazer essa mentalidade que você tanto deseja. Pois bem, agora eu quero te explicar algumas diferenças entre hipnose e meditação. E a primeira diferença que a gente pode observar é que a meditação ela é mais subjetiva. Ela te deixa mais à vontade, onde você pode deixar a sua mente clean, limpa, sem precisar sugestionar ou direcionar o seu pensamento. Simplesmente você pode entrar naquele estado de limpar a mente, deixar a mente vazia, sem nenhum pensamento. Já na hipnose, não. Você entra num estado de relaxamento o tempo todo com os seus pensamentos à tona, muitos pensamentos, muitas imagens, muitas interpretações, muita imaginação. E aí é que acontece o benefício, porque o nosso cérebro não foi feito para ficar parado ou não pensar em nada.
O nosso cérebro ele foi feito para estar em atividade, em alerta, em criação, em melhoria. Então, quando você está em auto-hipnose, quando você está em hipnose e esses pensamentos vêm à tona, essa quantidade de pensamentos, esse fluxo de pensamento vem à tona, você consegue direcionar corretamente e dar um novo significado, direcionar suas emoções, retroalimentar suas emoções, seus comportamentos, porque você vai estar enxergando aquilo na sua mente e tem como direcionar, reprogramar o seu subconsciente, e isso vai se transformar em comportamentos. Uma segunda diferença que existe entre hipnose e meditação é que geralmente a meditação ela dura tempos mais breves, em torno de 15 minutos a 25 minutos. Uma meditação mais passiva e mais subjetiva, onde você consegue aliviar a sua mente, trazer uma clareza mental, limpar os pensamentos, deixar a sua mente mais clean, como se fosse um quarto vazio. E isso vai te trazer uma percepção para o momento presente, esse mindfulness, onde você se sente mais conectado com o presente e assim diminui a sua ansiedade. Já na hipnose, o tempo de hipnose pode durar entre 10 minutos a 1 hora. Por quê? Dentro desse estado de hipnose, muitas vezes ele é tão relaxante, tão confortável, que você passa 40 minutos achando que passou 15 minutos. Há essa alteração de percepção do tempo. Muitas vezes você relaxa muito bem, sentindo essa percepção de que passou menos tempo do que você estava em hipnose. E o que eu observo muito quando eu faço auto-hipnose, ou quando meus clientes saem da hipnose, é que eles se saem muito confortáveis, muito felizes, muito leves, sentindo uma sensação de paz, de leveza, de bem-estar. E eles sempre perguntam e acham que passou menos tempo do que eles passaram. Geralmente uma sessão dura 2 horas, entre 1 hora a 2 horas. E para eles, geralmente é como se fosse 40 minutos, 50 minutos. Isso é muito interessante porque nesse nível de relaxamento acontece uma reprogramação mental, onde a sua mente passa por um turbilhão de informações que você não se dá conta do tempo e se dá conta sim da reprogramação mental. E isso é muito interessante porque é o que importa para você. Quando você se dedica a essa 1 hora, você tem ganhos em outras muitas horas em sua vida, em outros muitos benefícios, em outros muitos ganhos pessoais e profissionais. E a outra diferença que eu trago para vocês entre hipnose e meditação é que na meditação você não consegue resolver problemas profundos do seu subconsciente. A partir do momento que você vai resolver esses conflitos emocionais, que você vai fazer essa meditação terapêutica, já não é mais meditação, e sim auto-hipnose, hipnose terapêutica. Então, a meditação em si, ela pode trazer esse relaxamento, esse bem-estar, pode te aliviar de alguma forma, mas o que vai ressignificar sua mente, o que vai te trazer um resultado real de conhecimento, de alta performance, de melhoria, de você saber lidar consigo mesmo, com os seus desafios, estar bem com isso, estar motivado diante disso, é a auto-hipnose. Então, a hipnose consegue desbloquear muito mais profundamente esses bloqueios emocionais. A hipnose consegue ir muito mais a fundo na construção da sua mentalidade. A hipnose consegue ir muito mais a fundo na sua imaginação, na sua criatividade. E isso faz com que a sua mentalidade se desbloqueie muito mais rápido. Então, é isso que eu trouxe para vocês, essas semelhanças e essas diferenças entre hipnose e meditação. Acredito que existem outras, eu vou trazer outros vídeos para vocês depois. Mas se você tem alguma dúvida, se você achou interessante, comenta aqui comigo o que é que você achou, se você tem alguma curiosidade, se você tem alguma outra dica, que é muito importante para mim. Também deixa o seu like e salva esse conteúdo aí depois se você quiser relembrar de como é que funciona isso, porque é muito importante utilizar esses recursos para você desbloquear a sua mentalidade. E quando você conhece esses recursos, você utiliza eles da melhor forma. Então fica meu abraço, fica essa dica para vocês. Tchau, tchau.